Já sei, você quer montar aquele dashboard bacana no seu formulário, lá dentro do seu user form, você já montou aquele sistema todo aqui com as nossas aulas e não sabe como colocar um gráfico lá dentro do user form. Eu sei. Quando eu estava começando com o VBA, eu tive a mesma dor de cabeça. Por quê? A gente procura por um controle que fale sobre gráficos, né, que tenha, que eu consiga colocar de forma prática, né, como funciona com vários outros controles gráficos no meu user form, e eu acabo não encontrando. Aí eu pesquiso isso na internet e não acho um jeito fácil de fazer isso. Né? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou te ensinar como fazer isso com um código bem simples e bem curtinho. Esta é uma sequência de 10 aulas onde eu vou falar com você sobre gráficos dentro de Userform. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprender a colocar os gráficos lá dentro de forma dinâmica e você ainda vai poder tocar o gráfico de forma muito prática, sem travar o seu código nem nada do tipo, vai ficar bem legal, tudo bem? Nas próximas aulas, eu vou pegar em cada aula, eu vou falar ou de um gráfico ou de um grupo de gráficos, dando exemplos de como você faz o gráfico, quando você usa aquele tipo de gráfico em específico e também como que você pode colocar ele no seu user form e fazer algumas interações para ele ficar com uma mecânica super legal, bem interativa, bem intuitiva para o seu usuário e para você chamar a atenção aí com seus formulários. E olha, posso te dizer, para quem vende esse tipo de produto, né? Se você é aquela pessoa que quer monetizar suas planilhas, quer ganhar uma grana em cima disso, ou se você quer fazer aquele trabalho bacana para o seu trabalho, para a tua empresa, coisa do tipo, isso daqui muda o jogo. Porque tem muita gente por aí que não sabe como trabalhar legal com gráfico e eu vou te ensinar de um jeito fácil. Então, se você gostou, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e bora lá pro VBA para a gente poder começar o nosso projeto. Bom, galera, então eu estou aqui no Excel, numa planilha totalmente em branco, tá? Para a gente poder começar a trabalhar e a gente entender como que a gente faz para colocar gráficos de forma simples, né, com código pequeno, dentro dos seus user forms, tá? Isso aqui que a gente vai fazer serve para você trabalhar com gráfico, também serve se você quiser trabalhar com imagem dinâmica lá no seu user form, tá? Às vezes eu vejo o pessoal perguntando, né, como é que faz, essa estratégia também funciona, tá bom? Inclusive, se você quiser que a gente fale sobre imagem dinâmica lá no user form, é só deixar aqui nos comentários e a gente pode falar sobre isso. O que eu vou fazer aqui? Então, a planilha do zero, primeira coisa, eu vou usar o VBA aqui, tá? Então, se você é novato, se você está começando agora com o VBA, não tem problema que a gente vai aqui do zero, tá? O que você vai fazer? Vai vir aqui em qualquer botão da sua aba de ferramentas aqui, né? Então, você tem lá a página inicial, inserir, escolhe qualquer um e clica com o botão direito. Clicou com o botão direito, você vai vir aqui, olha, em personalizar faixa de opções. Clicou, ele vai pensar um pouquinho e vai abrir uma janela grande aqui na tua tela, tá? Parecida com essa minha aqui. Você vai vir aqui, olha, nessa barra da direita e vai procurar aqui desenvolvedor e vai marcar essa caixinha caso ela não esteja marcada para você. Tudo bem? Marcou, deu OK. Com isso vai aparecer aqui essa guia de desenvolvedor aqui em cima, tá? A partir desse momento, você já pode começar a usar macros, né? Ou seja, os programas em VBA nos seus arquivos, tudo bem? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, muito importante, você precisa salvar esse arquivo em um formato que seja permitido guardar esse código de VBA. Por uma questão de segurança, a Microsoft precisa prevenir que qualquer arquivo seja salvo com VBA para a segurança de quem recebe esses arquivos. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, em arquivo, salvar como, tá? Você vai escolher aqui um local para salvar o seu arquivo, né? Eu já tenho uma pastinha aqui pronta, onde eu vou salvar. Então, ele está aqui na minha pasta de trabalho, né? Então, eu já deixei aqui, cadê? Série gráficos, né? Então, é aqui que eu vou salvar esse nosso arquivo, onde a gente vai fazer essas mudanças de gráfico, tudo bem? E então eu vou dar um nome aqui para esse arquivo, tá? Vou chamar aqui, olha, de gráficos, gráficos no user form, tá? Então esse aqui vai ser o nome que eu vou dar para o meu arquivo e eu vou vir aqui, ponto importante, ele está com pasta de trabalho do Excel aqui embaixo, tá vendo? Você vai selecionar e vai mudar aqui para pasta de trabalho habilitada para macro, tá?
Por que eu faço isso logo no começo? Porque senão você esquece. Qual que é a diferença? Aquele primeiro arquivo, aquele primeiro formato, ele não salva os códigos de VBA. Nesse formato aqui, ele vai salvar. Então, se você esquecer de trocar o formato, você vai fazer todo o trabalho, vai salvar o arquivo e quando você for abrir de novo, vai estar oco, digamos assim, o seu arquivo, porque ele vai ter toda a parte de Excel que a gente vai fazer hoje, mas ele vai ter sumido todos os códigos. Aí você perdeu todo o trabalho, tá bom? Então não esquece de fazer isso. Eu gosto sempre no começo das sequências fazer isso com vocês para deixar bem claro, tá? Selecionou aqui então habilitada para macro, salvar. E aí pronto, agora o seu arquivo está pronto para a gente trabalhar, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? Na aula de hoje eu não vou focar na parte dos gráficos, tá? Então essa, como eu disse, é uma sequência de 10 aulas, tá? Então nessa primeira aula eu quero que você já aprenda logo de cara como colocar os gráficos dentro do user form. Tá? Então é isso que a gente vai focar aqui hoje. Por conta disso, eu vou fazer um gráfico aqui muito simples, tá? Então vai ser um gráfico muito simples para a gente poder trabalhar aqui com essa estratégia, tudo bem? Como que eu vou fazer esse meu gráfico? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha célula A1, tá? E vou colocar aqui, olha, valor, ok? E aqui na B1 eu vou colocar resto, ok? Então, valor e resto. Como vocês já sabem, eu tenho um monte de mania, então eu vou selecionar tudo aqui, vou colocar centralizado por pura mania, nada mais que isso. Essas duas células aqui de baixo, vou colocar percentual, tá? Porque eu vou trabalhar com porcentagem. O meu resto, aqui na B2, eu vou fazer o seguinte, vou colocar igual a 1 menos esse valor, tudo bem? Então, 1 menos A2, tá? E vai aparecer 100% aqui agora. E aqui eu vou vir e vou digitar um valor qualquer, por exemplo, 25%. Então, sobrou 75%, tudo bem? Esse aqui é um dos gráficos que eu gosto de fazer, eu vou deixar aqui só coloridinho, porque eu acho que fica mais agradável aqui por ser um título. Esse daqui é um gráfico bem simples, que traz uma cara bem legal e eu gosto bastante de fazê-lo e colocar eles em dashboards, fica bem interessante, tá? Ele traz uma visão bem legal de quanto alguma coisa foi atingida, né? Uma taxa de atingimento de alguma coisa. Então, nesse exemplo aqui, eu teria atingido 25% de alguma coisa, então falta 75%, tá? Então, esse aqui é os dados do meu gráfico, por isso que eu falei o gráfico bem simples. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar isso daqui, tá? Vou selecionar isso daqui. Vou vir aqui na guia inserir, então lembrando, nas próximas sequências, nas próximas aulas dessa sequência, em cada aula eu vou falar de um ou de um grupo de gráficos aqui, tá? Aí sim explicando como é que faz e tudo mais, tá bom? Então o que eu vou vir aqui? Selecionei esses dois, vou vir aqui, olha, no gráfico de pizza e vou colocar um gráfico de rosca, tá? Vai aparecer um negócio mais ou menos assim aí para você na sua tela. Então a gente já tem aqui o nosso gráfico, ok? O que eu vou fazer? Esse gráfico aqui é o gráfico que eu quero que apareça lá no user form, tá? Então lembrando, estou fazendo com um gráfico simples, mas poderia ser qualquer um. Vou tirar aqui esse título, vou tirar aqui essa legenda porque eu não gosto deles. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele para ficar mais fácil de trabalhar aqui, tudo bem? Beleza, não vou me preocupar com mais muita coisa não. Vou fazer uma mera edição nele para ele ter uma carinha mais legal. Então o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou clicar duas vezes numa série qualquer do gráfico. Se você não sabe o que é série, são as cores, digamos assim, tá? Então são esses grupos coloridos aqui. Então escolhe um e clica duas vezes, tudo bem? Fez isso, você vai vir, e vai aparecer uma janela aqui do seu lado direito, que é a formatação, né, do seu gráfico. E o formatação, olha que interessante, uma coisa que quem está começando agora se confunde, tá? E quem já tem uma experiência com gráfico, eu peço um pouco de paciência só para a gente colocar todo mundo na mesma página e eu garanto que essa aula vai ser uma aula mais curta, tudo bem? Bom, o que a gente vai, se você clicar, por exemplo, aqui na área branca, olha, ele virou formatação da área do gráfico, porque isso daqui ele formata tudo do seu gráfico. Se eu clicar aqui nas séries, olha, nas cores, formatação séries de dados, que é o que eu quero. Então toma cuidado. Tem muita gente começando que clica no lugar errado e daí fala, poxa professor, eu não estou achando aqui essa função que você está mostrando, aí coisa do tipo, tá? Então só toma cuidado com isso. Beleza, selecionou aqui então formatar série de dados, tá?
você vai vir aqui nessa última opção, onde tem esses 3 gráficos aqui, olha, que são as opções de série. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, tem ângulo da primeira fatia, tá 0, eu vou colocar 270 aqui. Isso vai girar o gráfico, colocando ele aqui começando na esquerda, seguindo o sentido horário. Isso fica muito mais agradável, tudo bem? Depois disso, explosão da rosca eu não vou mexer, vou deixar 0 mesmo. E tamanho do orifício, né, eu vou diminuir, vou puxar para 50%. Ele vai ficar ali mais largo um pouco. Até 50% ficou muito. Vou voltar a 75%, estava mais agradável. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui e vai clicar nesse laranja, nesse maior aqui, que é o do resto, tá? Então percebe que agora ele soltou o azul, ficou só com o laranja selecionado, ok? O que você vai vir? Vai vir aqui no baldinho de tinta, preenchimento. Eu vou deixar ele sem preenchimento e na borda eu vou deixar ele sem linha, ok? Então, preenchimento, sem preenchimento, borda sem linha. Assim ele ficou invisível. Depois disso, eu vou vir aqui, olha, na parte azul, borda sem linha. Isso vai deixar ele mais gordinho, digamos assim, ali. Tudo bem? Então tá aqui o nosso gráfico. Como é que esse gráfico funciona, galera? Se eu colocar aqui, olha, 50%, ele preencheu 50%. Se eu colocar aqui 25%, ele voltou lá para 25%. Então já fica bem legal aqui pra gente. Tudo bem? Ótimo. Como que a gente faz agora para colocar esse gráfico lá dentro do user form? Primeira coisa, a gente tem que criar um user form, né? Então eu vou vir aqui com Alt F11, né? Se você tiver no notebook, lembra que pode ter o FN, tá? Então se não funcionar para você Alt F11, vai lá no Alt FN F11. Ou se você não gostar do atalho, você também pode vir aqui na guia desenvolvedor e clicar nesse botão aqui Visual Basic, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? Lembrando, né, eu sempre falo para vocês dar nome para tudo que vocês criam, tá? Então o primeiro passo aqui no VBE é a gente dar nome para a planilha onde a gente está trabalhando, tá? Então eu vou selecionar aqui esse planilha 1. Para quem não sabe, para quem está abrindo aqui pela primeira vez, você tem aqui à sua esquerda a sua janela de projeto. É aqui que vai vir tudo relacionado ao seu projeto. Então, o projeto é o arquivo de Excel, né? Então, ele tem a pasta de trabalho, que é o arquivo inteiro. Imagina como se fosse um caderno, tá? E dentro desse caderno, você tem as páginas, né? As folhas, que são as planilhas. No caso, lá no Excel, a gente só tem uma planilha, uma folha, que seria esse planilha 1, tá? E a gente vai dar um nome novo para ela. Para isso, eu vou usar aqui o F4, ou aqui o botãozinho propriedades, tá? E vai aparecer uma janela, provavelmente para você, se é a primeira vez que você está acessando, vai aparecer ela mais ou menos assim, aqui no cantinho. Eu acho que ela fica muito pequena, ruim de trabalhar ali, por isso que eu gosto de jogar ela aqui no canto, tá? Deixa ela maiorzinha aqui, porque, sei lá, acho que eu sou meio cego. O que a gente vai fazer aqui então? Com ela aqui, percebe que tem 2 botões aqui em cima, olha, alfabético e categorizado. Eu gosto sempre de trabalhar no categorizado. As opções que vão aparecer em um botão ou em outro são exatamente as mesmas, tá? Só muda a organização desses dados. Eu acho que no categorizado fica mais fácil de trabalhar, tá? Porque ele separa em grupos. E aí eu vou vir aqui, olha, em name, né? Então na propriedade name, e vou tocar de planilha 1, eu vou colocar um outro nome. Eu vou chamar essa planilha de PLGR. Por que PLGR? GR, dentro dessa série, sempre que eu falar GR, eu estou falando de gráfico, tá? Então vocês vão me ver falando um monte de coisa aqui, não sei o que, GR, dentro dos meus códigos. Então GR é o código, digamos assim, que eu estou usando, né? A sigla que eu estou usando para gráfico, tá? Só para não ter que ficar escrevendo gráfico em todo lugar o tempo todo, tá bom? Então, PLGR seria a planilha de gráficos, tudo bem? E ele já mudou aqui, olha, PLGR. Não vou me preocupar com a parte entre parênteses, porque isso não vai fazer diferença para a gente. Ótimo. Primeiro passo está feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com direito, nessa parte branca, inserir user form, né? Então, vou colocar um user form ali pra gente, né? Coloquei aqui o meu user form, ele veio como user form 1, eu vou tocar o nome dele, né? Então, vou vir aqui na propriedade name, tá? E eu vou chamar aqui de FR, como eu sempre chamo, underline, lembrando que eu sempre uso
os padrões, duas letras, underline, alguma coisa. Por isso que ficou PL, underline GR. Por isso que está ficando FR, underline, alguma coisa. Eu sempre faço desse jeito. Falo isso em todos os projetos que a gente faz aqui. É muito importante você trabalhar com padronização, né? Inclusive, a gente terminou recentemente um projeto bem grande de 22 aulas falando sobre precificação de produtos e serviços. Lá ficou muito claro, porque é um projeto bem grande, porque como é importante você trabalhar com padronização e organização no seu projeto, tá bom? Então faz isso e garante que você tenha um padrão seu. O meu é esse, duas letras, underline, alguma coisa, e esse alguma coisa é sempre alguma coisa que tem a ver com aquilo que eu estou trabalhando. Por que virou GR lá? Porque a planilha é de gráfico. Então toda vez que eu ver GR eu sei que é gráfico. Aqui eu vou usar o que? FR, GR. Né? Então é o meu formulário de gráfico. Né? Então é aqui que eu vou colocar os meus gráficos. Então eu sempre sigo nesse padrão e facilita a minha vida. Tá? Outra coisa que eu já vou aproveitar aqui, eu vou tirar esse user form 1, porque eu odeio esse caption, né? Esse texto, o nome dele é caption, que fica aparecendo aqui em cima. Eu acho isso muito feio, então eu vou apagar e deixar isso aqui em branco, e aí ele já some de lá. Eu acho que fica bem mais agradável. Eu vou deixar aqui ele maiorzão, tá? Então eu vou deixar ele aqui aparecendo de uma forma maior. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou inserir primeiro uma text box, tá? O que é uma text box? Eu estou aqui na minha caixinha de ferramentas. Ela apareceu no momento que eu criei o user form. Se por acaso para você ela não está aparecendo aí, você vai vir aqui, olha, em caixa de ferramentas, esse martelinho com uma chave de boca aqui em cima, tá? Pode ser que esteja uma posição diferente para você, mas o ícone é esse. Vai clicar nele e vai aparecer aqui para você a caixa de ferramentas. Talvez um pouquinho menor do que a minha. E eu coloco alguns controles a mais aqui, mas que a gente não vai precisar aí nessa série, tudo bem? Pode ficar tranquilo, eu uso aqui alguns controles a mais em alguns projetos. Tá bom? Não é o caso desse projeto aqui. E o que a gente vai colocar aqui? Então, uma text box, tá? A minha text box, né, o que é uma text box? É uma caixa de texto, que é esse ícone aqui, olha, esse retângulozinho com A, B ali dentro. É uma caixa onde você pode escrever coisas, tá? Então, eu vou colocar ela aqui e eu vou dar um nome para ela também. Deixei ela aqui em cima e eu vou trocar o nome dela. Percebe que quando eu cliquei na caixa de texto, ele já mudou aqui as propriedades, né? Para text box 1. E ela é do tipo text box. Né? Então o nome dela virou text box 1. Tem muita gente que deixa esse nome aqui, só que daí você começa a colocar text box 2, 3, 4, 5. Chegou uma hora que você já não sabe mais de quem você está falando. Então eu vou chamar ela de TB underline, seguindo o mesmo padrão. E aqui não vai ser GR, aqui vai ser resultados, tá? Então essa é a TB resultados. Por quê? Essa caixa aqui é onde a gente vai colocar os resultados daquele gráfico, para que ele fique funcionando de forma dinâmica para a gente, tudo bem? Eu também já vou aproveitar que eu estou mexendo aqui, vou colocar uma caixa de combinação, que a gente vai utilizar aqui também na nossa estratégia, tá bom? Então, coloquei aqui uma caixa de combinação, só para a gente poder já fazer uma brincadeira aqui hoje. E também vou dar um nome aqui para ela, que eu vou chamar de CBGR, né? Eu não sei se está passando umas marteladas aí para vocês, já falei isso em outros vídeos. A gente está com algumas obras rodando aqui do lado, né? Na verdade a gente está agora com duas obras e tá um barulho o dia inteiro, né? Então tá bem difícil da gente conseguir gravar. Eu estou tentando pegar os momentos aqui que o pessoal tá mais quieto, né? Mas peço desculpa aí se estiver passando para vocês. Se começar a piorar, eu vou interromper o vídeo aqui, vai ter um corte aí para vocês, tá bom? Mas, bom, o que eu vou fazer aqui agora? Então eu já coloquei uma text box, já coloquei uma combo box, né? Agora eu vou precisar colocar o meu gráfico ali dentro. Só que tem um problema. No VBA não tem uma propriedade, não tem um controle, né? Isso aqui são controles, tá? Não tem um controle de gráfico. Isso é um negócio que eu acho absurdo, para ser bem sincero, né? Visto que ele roda dentro do Excel, que a gente usa tanto gráfico, na minha opinião já deveria ter aqui um controle pronto, né? Para você só vincular as coisas e ele já funcionar. Mas infelizmente não é assim que ele funciona. Então qual que é o truque que a gente vai usar aqui? Eu vou usar uma imagem. Na verdade, galera, o truque de você colocar um gráfico dentro do user form é que você coloca uma foto do gráfico e não o gráfico em si.
E como que você faz ele atualizar, né? Ele ficar dinâmico? Você precisa atualizar aquele gráfico lá no Excel, tira uma foto nova do gráfico e cola aqui de novo. Então é isso que a gente faz, tira uma foto do gráfico e cola no user form, tira uma foto e cola no user form, toda vez que a gente atualiza, tudo bem? Então essa é a lógica que a gente vai fazer aqui, é como se eu estivesse tirando um print do gráfico o tempo todo, tá? Então eu vou colocar uma imagem e eu vou deixar ela bem grandona aqui, ok? Então deixei ela ocupando aqui quase que o meu user form todo. Por enquanto eu não vou me preocupar com a parte estética dela, depois eu mexo nisso. Mas eu já vou trocar aqui o nome dela para IMGR, que é a imagem onde eu vou colar o meu gráfico. Beleza? Então com isso o seu user form vai ficar mais ou menos aí com essa cara, tá? Se eu apertar o F5 ou clicar aqui na setinha verde, vai aparecer aqui já o nosso formulário bonitinho, ok? O que eu vou fazer aqui agora, galera? A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer então o meu gráfico aparecer aqui no meu user form. Como que eu vou fazer isso? Né? Para que eu possa fazer essa atualização, eu vou usar aqui, olha, um user form e eu vou colocar aqui user form initialize, né? Então ele está aqui dei 2 cliques ali no formulário, cheguei aqui no user form, evento click. Eu quero trabalhar com o evento initialize, tá? Então eu vou vir aqui no evento, olha, tá click, e vou mudar aqui para initialize, tá? O clique não me interessa. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar ter nomes dos meus gráficos. Posso ter 1, posso ter 20, eu vou precisar de nome dos meus gráficos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou chamar ele de GR de gráfico, tá? Então, GR, como que eu estou trocando o nome? Eu selecionei aqui o gráfico no Excel, estou aqui, olha, na guia, né, dele, tá? Então, vai aparecer aqui embaixo para você o nome do gráfico. Você pode vir aqui e só alterar. GR, né? Então, gráfico, underline, e eu vou chamar aqui de rosca, né? Porque é um gráfico de rosca, tá? Então, GR, rosca, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele coloque essa opção lá dentro do da minha caixa de combinação, tá? Então eu pedi para ele colocar essas opções lá dentro da minha caixa de combinação, tudo bem? E como que eu posso fazer para que ele insira esses dados lá dentro? Hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer isso de uma forma simples, tá? Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, o if me, né? Então, com foco no próprio formulário, tá? E vou fazer o seguinte, end with, ok? Depois, nas próximas aulas, eu vou deixar isso aqui mais interessante, tá? Mas por enquanto vai ser simples aí para não complicar esse vídeo de hoje. E o que eu vou falar? Olha, ponto cbgr, né? Ponto add item, para ele adicionar um item. E aí, o que eu quero adicionar ali? Abre aspas, gr rosca, que é o nome lá do meu gráfico, ok? Depois eu vou fazer o seguinte, ponto cbgr, ponto value vai ser igual a gr rosca, ok? Então ele já vai começar com esse carinha aqui selecionado. E depois disso eu vou falar o seguinte, olha, ponto textbox, né, que é minha TB resultados, ponto, né, control source, tá? O que é control source, galera? Isso aqui é um negócio que eu vejo às vezes o pessoal querendo fazer e fazendo de uma forma um pouco complicada, né? Dando muito mais trabalho. O control source ele permite que você vincule um controle, no meu caso aqui a minha text box, com uma célula do Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou vincular aquela minha caixa onde eu vou colocar o resultado justamente com essa célula A2, que é onde eu digitei o meu resultado, tá? E aí como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou vir aqui e vou colocar ponto control source, vai ser igual a minha planilha, né? Então abre aspas, ponto de apóstrofe, porque eu preciso colocar aqui o endereço dela, e sempre que eu vou pôr endereço eu vou usar dessa forma, tá? E comercial, PL GR, que é a minha planilha, ponto name, para pegar o nome dela, né? E-comercial, lembrando, e-comercial serve para a gente juntar strings. Strings são textos, tá? Então eu estou montando um texto com o endereço completo aí daquela célula, né? Abre aspas, apóstrofe, ponto de exclamação,
tá? Isso daqui, esse formato esquisito aqui é para fazer no formato de endereço, cifrão A, cifrão 2, tá? Fechou ali as aspas, ele já vai colocar esse controle ali tudo dessa forma. Vou rodar aqui o nosso formulário, usei o F5 para isso, olha que bacana, né? Ele já vinculou aqui para gente o nosso 0,25, que representa 25%, e já está aqui com o resultado gráfico de rosca, e já tem aqui a opção gráfico de rosca, então tá legal. Beleza, depois disso, o que eu quero fazer aqui? Será que se eu alterar aqui, por exemplo, 0,50, ele já subiu lá para 50%, sozinho, lá no Excel, por conta desse Control Source, e já mudou aqui nosso gráfico, né? Vou colocar aqui do lado, se eu colocar 1, ele vai encher o gráfico inteiro. Se eu colocar 0,75, ele vai fazer só 75%. Percebe que eu não estou me preocupando aqui na gente colocar em formato de porcento, aqui essas coisas, tá? Não estou me preocupando aqui nesse momento, tudo bem? Só estou me preocupando com a gente fazer aí aparecer o gráfico aqui no Userform para esse vídeo de hoje. Beleza, até aí está funcionando tudo bonitinho. Agora, o que tem que acontecer? Quando a gente mudar, né? Quando a gente faz uma alteração, quando a gente abre o nosso formulário e quando a gente alterar aqui também o gráfico que a gente quer que apareça, o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer com que ele tire esse print e coloque aqui na nossa imagem. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma sub para isso, tá? Então eu vou criar aqui, olha, uma sub que eu vou chamar aqui, tá, de AT. Então eu vou chamar ela como private sub. Eu vou chamar ela de ATGR, né? Então atualiza gráfico, ok? E aqui dentro eu vou definir algumas variáveis, tá? E aqui a parte é o ouro da aula de hoje, tá? Então dim, eu vou chamar aqui de CH chart, tá? Então o que é isso? Se CH chart, eu estou falando para ele o seguinte, que a minha variável CH, que eu estou criando agora, vai ser um quadro, né? Que tipo de quadro? Nosso gráfico, né? Então é assim que eu vou falar para ele que ele vai pegar aquele gráfico, tá? Depois disso eu vou falar o seguinte, eu preciso que ele pegue essa foto, que eu vou tirar esse print, e coloque na imagem. Só que ele não consegue fazer isso direto. Eu preciso pegar esse print, salvar em algum lugar e depois pegar a imagem salva e colocar de volta no meu user form. Tá? Então eu tenho que fazer esse salvamento em algum lugar. Para isso eu vou criar um endereço para ele salvar. Esse endereço eu vou falar que é o seguinte, olha, eu estou chamando esse endereço de PH, tá? Esse meu endereço eu estou chamando de PH, ok? Que vai ser ali o endereço da nossa imagem, né? Então seria ali o picture, ok? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, as string. Por quê? Esse endereço ele é um texto, né? Então ele é onde eu vou salvar só. Tudo bem? Ótimo. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou setar esse meu CH. Então set CH. E o que ele vai ser? Vai ser lá um gráfico que está onde? Né? Está na minha planilha. Então vai ser PLGR, que é a minha planilha, ponto shapes. Tá? O que é shapes? São as formas que eu tenho lá dentro da minha planilha. Vou abrir parênteses e agora eu vou colocar o nome do shape que eu quero que ele use. Por isso que eu falei que podia ser para imagem dinâmica, pode ser para formato, você pode usar um monte de coisa, porque um monte de coisa faz parte do grupo shapes. Tá? Então, dentro do shapes, o que eu vou colocar? Vou colocar o valor, né? Então, mi.cbgr.value. Né? Então, ou seja, ele vai pegar aquele texto que a gente colocou na nossa caixa de combinação, que é justamente o nome do gráfico. Tá? E aí o que eu vou fazer? Ponto chart, né? Porque aqui é um chart. Então eu estou falando para ele, olha, o CH é aquele gráfico lá que está no Excel. É isso que eu estou dizendo para ele. E agora é a hora de a gente criar o nosso endereço, né? Que eu só defini a variável, agora dá para ele esse endereço. Para a gente não ficar gerando lixo no computador, digamos assim, né? Não ficar gerando imagem e tudo mais, eu vou salvar isso aqui no temp, né? Na pasta de temporários. Tá? E como que eu vou fazer isso? Desse jeito aqui, olha. Sempre que você quiser salvar uma coisa no temporário, você pode fazer assim. Igual a ph igual, né? A vba.environ, tá? O que é esse vba.environ? Ele está falando o seguinte, vai lá no ambiente do próprio VBA,
Porque o seu VBA, enquanto você está rodando, ele tem um endereço de temporário. Né? Então vai lá e salva lá dentro, porque quando você fechar o arquivo ele vai limpar a memória. Tá? Então isso vai facilitar a sua vida, evitando de ficar juntando lixo aí no seu computador. Abriu parênteses, aqui você vai colocar o nome da pasta. E aí você vai colocar temp. Né? Então para ele buscar a pasta temp lá para você. Depois disso você vai juntar e-comercial application path separator. O que é o path separator? É o separador de caminho, tá? Então para você entrar lá na pasta temp e comercial, e aqui você vai colocar o nome para essa fotinha ali que você vai criar. Eu vou chamar ela de gr, né, para variar, .jpg. Por que .jpg minúsculo ali, olha? Minúsculo, tá? Porque esse é o formato. A gente sabe que no VBA, é uma coisa meio chata para imagens, é que elas precisam estar em JPEG para você poder usar elas, tá? Então eu estou fazendo isso daqui para que ele salve no formato correto, tudo bem? Então isso daqui já é o endereço do seu arquivo temporário, beleza? Agora o que eu preciso fazer? Agora eu vou exportar, ou seja, eu vou salvar o meu print nesse endereço aqui. Como que eu faço isso? ch, que é o meu quadro, né, o meu gráfico agora, .export. Então eu vou exportar ele, dou um espaço para onde que eu vou exportar? Para o meu PH, que é o meu endereço temporário. Então agora eu salvei essa imagem lá no meu PH, ok? E por último, o que está faltando? Pegar do PH, né? Então pegar desse endereço temporário e colocar na minha imagem. Né? Então mi.imgr, que é a minha imagem, .picture, que é a foto que está dentro da minha imagem, vai ser igual a load picture. Tá? Esse load picture serve para carregar uma imagem de algum lugar. Né? Abrir parênteses, aonde que está a minha imagem? Lá no meu PH. Né? Então isso daqui, galera, vai ser o suficiente para você conseguir colocar o seu gráfico onde você precisa. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, call atgr. Né? Então quando ele abrir o gráfico, ele vai aparecer já o gráfico ali para a gente na tela. Tá? Vou salvar o meu código, lembrando, sempre salvem o código de vocês antes de testar. Se tiver algum bug, se der algum problema, você não tem risco, né? Então salva com frequência o seu projeto. É muito comum a gente cometer algum erro e o planilha travar ou coisa do tipo, você precisar, sei lá, fechar o arquivo ou dar algum problema. Então, salva com frequência, isso é melhor para você, tá? Vou rodar e olha lá que legal, olha o nosso gráfico, né? Então, o nosso gráfico já apareceu ali dentro do nosso user form. E agora, se eu mudar aqui, olha, ó que interessante, mudei aqui, ele mudou lá, mas ainda não mudou aqui no user form. Por quê? Eu não pedi para ele atualizar isso quando eu toco aqui na minha text box. Isso é o nosso próximo passo. Então eu vou vir aqui, text box, no evento exit dela, tá? Então eu vim aqui, olha, evento exit da minha text box, não do change, porque senão ele vai ficar fazendo isso muitas vezes, tá? Então eu vou fazer aqui no evento exit e vou colocar o que? Call, né? Eu não estou me preocupando com a possibilidade da pessoa colocar alguma coisa que não seja número aqui, tá? Então, lógico que num projeto normal, vocês já viram outros projetos, sabem que eu teria toda uma preocupação para obrigar a pessoa só a preencher o valor correto, fica com uma estética legal. Aqui não é o propósito dessa aula, por isso que eu não estou fazendo isso agora. Mas perceba que se a pessoa quiser escrever um texto ali, ela pode, e se ela tiver a possibilidade, ela vai fazer isso, porque infelizmente é assim que funciona. Se tem a possibilidade, alguém em algum momento vai fazer aquilo, vai dar errado e ainda vai reclamar contigo. Poxa, a tua planilha não está funcionando, o gráfico sumiu, não está calculando, deu bug, né? E aí você vai ver um errinho bobo desse, tá? Então aqui eu não estou me preocupando com isso, porque não é a proposta dessa aula, mas no seu projeto você vai se preocupar com isso. E a partir das próximas aulas eu vou fazer daí sim as nossas estratégias com todas as preocupações que a gente deve ter. Então não perde, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você está comigo até agora, se inscreve, curte o vídeo e para você não perder as próximas aulas, todas as terças e quintas às 11h30 da manhã, tudo bem? Bom,
Então, quem que eu vou chamar? O meu ATGR. Né? Então, agora, toda vez que eu mudar minha text box, né, o que vai acontecer? Eu vim aqui, olha, 50%, está aparecendo metade. Agora eu vou colocar 1, vai aparecer cheio. Olha lá. Agora eu vou colocar aqui, sei lá, lógico que valor maior do que 1 não faz sentido aqui, né? Então eu vou colocar, sei lá, 0,25 lá que eu tava, né? Minha criatividade é horrível, tá? Então apareceu lá 1/4. Então, beleza, galera. Olha que interessante, né? O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Aí com uma cereja do bolo para deixar vocês aí com ideias na cabeça para nossas próximas aulas. Lembrando, se você quer ver dentro dessa sequência de aulas ainda alguma coisa específica, algum estilo de dashboard que você gostaria de colocar em formulário e você não sabe por onde começar, deixa aqui nos comentários e a gente vai trabalhar para isso, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, olha, agora eu vou fechar o formulário, vou vir aqui e vou criar um segundo gráfico, tá? Então eu vou usar os mesmos dados, tá? Não vou me preocupar aqui de criar dados novos, tá? Mas eu vou criar um segundo gráfico. Então o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou tratar esses dois aqui e vou vir aqui em inserir, colocar um gráfico de colunas aqui, tá? Sei que não faz sentido, não se preocupa com isso, eu sei disso, só estou fazendo ele assim para você ter uma segunda opção ali, tá? Vai ficar pequenininho aqui, olha, mas é só para ter dois gráficos, tudo bem? E aí o que eu vou fazer aqui? Vou trocar o nome dele também. Se o primeiro, né, era GR Rosca, esse daqui eu vou chamar ele de GR Coluna. Opa, coluna, tá? Colunas, até ficar melhor, né? Então, o que acontece? Ele está vindo com a mesma base de dados, né? Então, ele vai também ser alterado pelas mesmas mudanças que a gente faz lá, né? Vou vir aqui no meu VBA, vou lá no meu User Form Initialize e eu vou fazer o seguinte, olha, eu não tenho aqui o Add Item GR Rosca, agora eu vou fazer o do outro, ponto CB gr.addItem e o que eu vou colocar ali agora? O outro gráfico, né? gr colunas, ok? E aí vou manter ele selecionando o rosca ali como padrão, tá bom? Mas agora ele tem duas opções de gráfico. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha caixa de combinação CBGR, também no evento exit, igualzinho eu fiz aqui na caixa de texto, eu também vou pedir para ele atualizar nosso gráfico. Então, call atgr, ok? Falei que era um códigozinho curtinho, ó, ficou bem pequenininho. Fazendo isso, salvei, rodei. O que vai acontecer? Está aqui como gráfico de rosca, mudei para gráfico de colunas, saí ali da caixa, opa, deixa eu só vir aqui, ver o que ele não achou ali. Provavelmente eu só coloquei alguma coisa errada aqui no nome. Deixa eu fechar aqui, para a execução, isso acontece. Deixa eu pegar aqui. Eu não salvei aqui o nome, olha. Então, GR colunas, né? Por isso ele não achou esse gráfico e agora sim, agora está salvo, né? Escrevi e não salvei ali por algum motivo. Quando você dá Enter, ele salva. Devo ter só clicado fora. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui de novo. Vou vir aqui, GR colunas. Então, ele vai procurar o outro. Olha lá, mudou de gráfico, né? Vou colocar aqui 0,5. Atualizou o outro gráfico, voltei para a rosca, né? Olha lá, atualizou de novo. Então, olha que bacana, galera. A gente fez aqui uma ideia bastante dinâmica, né? Lógico, esse formulário aqui está super simples, não me preocupei com estética nem nada do tipo, mas que já faz esse tipo de troca para você, já faz atualização, você consegue ter mais de um gráfico aparecendo. Lembrando, eu estou fazendo aqui uma estratégia para um image só. Você poderia, se eu quero fazer um painel de indicadores mostrando, sei lá, 3, 4 gráficos ali, e eu não indico fazer com muito mais que isso, e na próxima aula eu vou explicar por quê, mas se você tem ali 3, 4 gráficos diferentes, você pode ter 3, 4 images, como esse que a gente está usando aqui, e você pode ter ainda opções como essa. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo lá um painel de indicadores que fala das vendas ao longo de um ano da empresa, né? Então eu posso colocar lá alguns botõezinhos, por exemplo, mostra o resultado deste ano, né? Então vai mostrar de janeiro, eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro, então de janeiro a outubro de 2023. Agora eu quero que você mostre os últimos 12 meses, né? Então ele vai estourar um pouquinho do ano passado para mostrar agora até outubro. Quero que você mostre só o resultado desse mês, e você pode criar, do jeito que a gente está mudando aqui, olha,
por exemplo, você pode ir mudando e o gráfico ir mudando sozinho, só esse. Aí você pode ter um outro controle, outros tipos de filtro para os outros gráficos. Fica super legal, bem bacana. Lembra muito que a gente tem em alguns sites e tal, tá bom? Sem precisar inventar a roda ou fazer um negócio de outro mundo, né, para colocar esses gráficos aqui dentro. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira dica aí de como você colocar o gráfico dentro do seu user form, tá? E espero vocês aqui na nossa próxima aula, lembrando, todas as terças e quintas às 11h30 da manhã, para que a gente possa aprender agora quando a gente usa cada tipo de gráfico e a gente vê um exemplo prático dentro de user form dos gráficos diferentes sendo aplicados aqui dentro. Beleza, galera? Bom, até nosso próximo vídeo.